Vamos lá, pessoal. O maior líder que eu conheci não tinha equipe, não gerenciava pessoas, ele não fazia reunião, não delegava nada, mas ele liderava. E sabe como que ele fazia isso? Ele liderava a si mesmo primeiro. Eu vou te falar uma coisa que a maioria dos profissionais autônomos eles não entendem, tá? Quando a gente fala sobre esse conceito. E também liderança não é nada coach. São pontos de clareza. E esses profissionais eles geralmente acreditam que por trabalharem sozinhos, tá, a liderança não importa. Eu tenho um negócio solo, minha equipe é muito pequena. Errado. Liderança importa muito mais quando você é o único responsável. Quando você não tem nenhuma equipe para liderar, quando você não tem nenhum funcionário ou colaborador. E por que isso? Tá? Porque quando você é uma empresa de uma pessoa só, deixa eu só reformular isso então. Quando você trabalha sozinho, você precisa liderar, você precisa entender os conceitos de liderança e aplicar isso. Por quê? Você precisa liderar os seus clientes para trazer para eles direção, você precisa liderar os seus projetos, porque eles precisam de prioridade, entender qual tarefa é essencial, qual não é. E principalmente, você precisa liderar você mesmo. E isso é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje. Como você lidera a si mesmo. Esse é o capítulo 3, tá, do livro Company of One, do Paul Jarvis. E o Paul, ele destrói realmente um mito nesse aspecto de liderança. Ele fala assim, liderança não é sobre gerenciar pessoas, é sobre gerenciar processos, tá? A liderança, a gente acaba que ela é algo que virou banalizado por conta dessas muitas palestras coach que a gente vê por aí, a pessoa pisando em vidro, enfim. Mas a verdade é que liderança nada mais é que clareza. Uma clareza de direção, clareza de valores, clareza de processos. Quando você é advogado, por exemplo, médico, designer, consultores, eu dou sempre esses exemplos aqui porque são os mais comuns aqui que eu sempre trabalho com esse tipo de profissionais, ou consultores das mais diversas áreas. Você não tem equipe para liderar, certo? Pessoal, então, só interromper um pouco aqui porque eu tive que fazer mamar do Henrique. E o Paul Jarvis, ele explica no livro dele que esses aspectos de liderança, eles têm 3 pontos principais, tá? Então, o primeiro deles é a confiança, tá? Ele não só mostra, mas ele prova que a liderança, para quem trabalha sozinho ou com equipes pequenas, ela é dividida em 3 grandes pilares, se eu posso dizer assim. O primeiro deles é a autodisciplina, depois é a confiança e, em terceiro lugar, comunicação clara. Tá? Resumindo aqui, a autodisciplina é aprender a liderar a si mesmo antes de liderar qualquer outra coisa. A confiança é justamente construir credibilidade através da consistência, da repetição, da realização repetitiva das mesmas coisas, de modo que você consiga criar na cabeça das pessoas que você é o principal solucionador do problema delas. E o terceiro seria a comunicação clara, você emitir uma informação, você guiar as pessoas com precisão, eliminando qualquer tipo de ruído. Tá? E eu vou trabalhar nesse vídeo de forma mais profunda cada um desses 3 pilares. Tá? Então, deixa eu só entregar essa mamadeira lá para a Pietra e a gente continua, tá bom? Então, continuando o raciocínio aqui, deixa eu te mostrar na prática como funcionam esses 3 pilares e como ele designa isso para quem quer realmente liderar sendo um empresário, sendo um gestor de uma pessoa só. E eu aprendi isso da pior forma, tá bom? Entre 2022 e 2024 eu tive algumas sociedades, algumas parcerias com especialistas em algumas áreas. Depois, especialistas em tráfego. E toda vez que a gente tinha alguma call com o cliente, alguma chamada com o cliente, uma sessão estratégica, e olha, isso é muito interessante, tá? Os meus sócios, eles preferiam que eu conduzisse a reunião. Por que isso acontecia? Não é porque eu era o mais experiente, não era. Era porque eu trazia clareza. É porque eu entrava na call e em 5 minutos o cliente já sabia exatamente o que ele queria, né? O que a gente ia fazer ali, o que a gente não ia fazer e quanto tempo isso ia levar. E aqui eu quero deixar um ponto muito importante, eu sempre falo isso no meu Instagram. Saber comunicar, você não precisa ter cursos mirabolantes de oratória, ou ainda você não precisa gesticular como eu estou fazendo, mas você precisa ter um mínimo de habilidade em comunicação. Você precisa ter um mínimo de capacidade de transmitir a tua ideia, mesmo que seja um script de vendas. Você está vendendo com um script, não tem problema. A grande questão é, você precisa aprender essa habilidade de comunicação. A comunicação, ela é essencial para qualquer tarefa na sua empresa, no seu processo e, claro, para colocar você nesses degraus de liderança. Então a palavra é clareza.
tá bom? E a clareza ela gera uma direção. Então, eu geralmente liderava a expectativa do cliente antes mesmo de liderar o projeto dele. E sabe sabe o que acontece quando isso tá bem alinhado, isso tá bem ajustado? O cliente saia da call tranquilo, ele saia também confiante, e não porque eu prometi milagre, mas porque ele sabia exatamente o que ele ia esperar se ele fechasse com a gente ou ele continuasse o trabalho conosco. Isso é liderança, tá? E eu não tinha equipe, eu tinha clareza e buscava sempre isso nas minhas calls. Outro ponto aqui também que é interessante, né? Vou deixar com vocês uma reflexão. Quando meu filho nasceu, né, eu tive que aprender outra coisa, liderar a mim mesmo. Ninguém ia me cobrar se eu não gravasse meus conteúdos no Instagram, se eu não fizesse as legendas, ninguém ia me demitir se eu não postasse os meus conteúdos. Ninguém estava me olhando, mas eu justamente decidi que aquilo importava muito. Então, eu criei um processo. Tá? Eu comecei no projeto 50, em que eu alinhei algumas expectativas que eu tinha a meu respeito e trouxe de volta algumas práticas que eu não tinha antes. E agora que eu estruturei todo esse processo, é hora de nivelar ele para esse trabalho que eu estou fazendo, que é o Company of One, trazendo experiências para vocês de como é trabalhar sozinho e por que isso é importante. Trabalhar sozinho, que eu digo também, trabalhar com uma equipe pequena, ok? Não é exclusivamente sempre sozinho, mas a ideia é que você domine todas as áreas, todos os processos, para que você consiga cobrar isso depois, obviamente. Então eu criei esse processo, trabalho de noite, gravo aos sábados os meus vídeos, priorizo qualidade sobre quantidade, apesar de que hoje em dia eu tenho produzido muito conteúdo. E não é sobre perfeição também, tá? É sobre justamente ser consistente, aquele princípio que eu falei para vocês, que é um dos 3 pilares do Paul Jarvis. Toda semana, sem falta, eu apareço, e isso é liderar a si mesmo, é o que eu tô falando sobre esse vídeo, é o tema, é isso. Cara, eu cansei de ver gente boa demais quebrando porque não entendeu esse processo. E eles justamente esperam alguém cobrar, eles esperam inspiração vir, eles esperam o momento certo, o momento perfeito, o tema ideal, a trend do momento, e isso nunca vem. Liderança é justamente fazer o que precisa ser feito, tá? Mesmo quando ninguém estiver te olhando. Tá? Agora a gente vai pro pilar número 1 aqui, autodisciplina. Deixa eu te falar os 3 pilares de uma forma mais prática, tá? Então, o primeiro deles, autodisciplina. Se você não consegue liderar você mesmo, você não vai conseguir liderar ninguém ou nada. É simples assim, bem objetivo e direto, tá? Você é um advogado, você define que sexta-feira é dia de estudar jurisprudência, sei lá, né? E você estuda toda sexta, por exemplo, sem desculpa. Você é designer, você separa 2 horas por semana para estudar as tendências do momento que mais está em voga naquele projeto, por exemplo. Simplesmente você vai lá, senta e estuda. É isso. Médico ainda. Você bloqueia tempo para responder os seus pacientes. Sim, é um procedimento padrão que o médico faz. Então, ou seja, você não faz porque alguém te cobra, mas porque você lidera a sua própria agenda. A verdade é essa. E esse princípio se aplica a qualquer coisa. Se o médico não conversa com o cliente, né, ele nunca vai saber o que aquele cliente está sentindo. Então, você concorda comigo que tem certas atividades que são inerentes a esse processo? E isso é liderança, tá bom? E a pergunta não é o que fazer hoje? A pergunta é o que eu preciso fazer hoje para estar mais perto, para chegar mais perto daquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, ou que eu prometi para mim mesmo. Isso é autodisciplina. Pilar número 2. Confiança. Segundo pilar é a confiança. E olha, isso aqui é matemática. Confiança ela é algo que não se pede, ela se constrói. Como que isso acontece? Através da consistência. A consistência é repetição, tá bom? Paul Jarvis ele fala que é uma coisa que me acertou em cheio. As pessoas elas confiam em quem faz o que dizem que elas iam fazer. Deixa eu traduzir isso melhor. Você disse que entrega em 5 dias o resultado da tua consultoria. Entrega em 4. Você disse que posta toda semana. Poste toda semana. Você disse que não aceita projeto fora do nicho que você trabalha. Não aceite projetos fora do nicho que você trabalha. Simples assim. E sabe qual que é o maior erro de todos os profissionais que eu já atendi até hoje? Principalmente os autônomos, que eles criam as suas próprias agendas e seus próprios trabalhos. Fazer promessa sem ter estrutura para cumprir isso. Prometer um entregável e não poder fornecer esse entregável para o cliente. Eu atendo qualquer cliente, qualquer horário, qualquer demanda. Qual que é o resultado disso? Expectativas. Eles quebram expectativas, eles perdem confiança, eles viram commodity. A verdade é isso aí. E o líder, ele tem que fazer o contrário, tá bom?
Ele que vai definir claramente o que ele faz, o que ele não faz, como ele trabalha, quando ele entrega. Isso é extremamente importante ser definido no começo de todos os processos, no começo de todos os trabalhos. E cumprir isso é o principal ponto. Então, cada vez que você cumpre essas tarefas, esses processos, você vai depositando autoridade. E cada vez que você quebra um desses pilares, ou melhor, você quebra um desses princípios, você vai tirando a autoridade desse teu pacotinho, desse teu balde, você pode dizer assim, tá? Igual eu falei, é matemática. Pilar número 3, tá? Comunicação clara. E aqui eu quero até mostrar um título para vocês aqui, um momento. Esse livro aqui, ó, ele define muito bem esse processo esse pilar que eu vou falar para vocês agora. A Arte da Guerra, tá? Esse livro aqui, eu inclusive tenho 2 versões dele, né? É um livro muito bom, porque ele vai dizer o seguinte: se você não consegue transmitir uma ordem corretamente e a sua tropa não executa, o seu exército não consegue executar, você está emitindo essa ordem de forma incorreta. A sua comunicação é o principal meio de alcançar os objetivos que você deseja. E o que é essa comunicação me bananei aqui. O que é essa comunicação clara? O que é esse terceiro pilar que o Paul Jarvis diz que é necessário para o aspecto de liderança em quem tem uma empresa solo? Cara, essa é a habilidade mais subestimada da liderança, tá bom? Não é subestimada, ela é ignorada, tá? Vou piorar essa situação. Porque quando você trabalha solo, trabalha sozinho ou com uma equipe pequena, você não precisa traduzir para ninguém as suas ideias, os seus projetos, certo? E se você não explica bem para o cliente, quando você vai para uma call com ele, o que você vai fazer, ele vai criar uma expectativa errada sobre o teu trabalho, a teu respeito. E se você não comunica o teu processo, ele acha que você não faz nada, ou você não fez nada. Se você não estabelece limites, ele te liga às 23 horas da noite. E deixa eu te falar exemplos práticos dessa questão. A comunicação ruim. Eu vou melhorar a sua marca. O que seria uma comunicação clara para isso? Eu vou criar uma identidade visual com logo, paleta de cores, manual de uso. E eu vou entregar isso em 15 dias. Consegue notar a diferença? Eu vou melhorar a sua marca. É algo genérico, não é específico, é abrangente, não é claro. Comunicação ruim de novo. Outro exemplo. O cliente assume que você trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Comunicação clara. Cara, eu respondo mensagens nas segundas, nas quartas e nas sextas até às 18 horas. Aí, urgência, você pode me ligar no meu telefone. Apenas urgências, por favor. Quando você comunica algo com clareza, você lidera a expectativa e liderar a expectativa é justamente liderar o relacionamento. Fechamos aqui, então, o terceiro tópico, o terceiro ponto que Paul Jarvis diz que é extremamente importante para quem quer liderar uma empresa solo. E vamos para uma analogia, que eu gosto de analogia para a gente facilitar o entendimento desses 3 conceitos, tá bom? Pense em um maestro regendo uma grande orquestra, tá bom? O maestro, ele executa alguns movimentos, e os movimentos são transmitidos em formato de ordem para aqueles instrumentistas, para os músicos. Se o maestro, ele executa andamentos, tá? Tempo errado, vai causar uma confusão. Se esse maestro não aponta a hora de um dos instrumentos importantes entrar, vai causar confusão. E cada bagunça dessa aí que o maestro vai executando naquela orquestra vai tornando a música um caos. E o ser humano, por natureza, ele busca o belo, ele busca o harmônico, o perfeito. E quando você ouve uma orquestra, você geralmente pensa: eu quero ouvir uma música que seja bonita, que seja bela, que toque o meu coração. Um maestro que não atinge esses princípios, ele não conduz corretamente essa banda, essa orquestra, vai fazer uma música ruim. E outro ponto também, o maestro ele não toca nenhum instrumento, ou melhor, ele pode até saber tocar, mas naquele momento que ele está regendo, ele não está tocando nenhum instrumento. No entanto, ele lidera. Como? Clareza de direção. Cada movimento dele comunica uma coisa diferente. Tempo, intensidade, entrada, saída. Os músicos, eles não precisam adivinhar o que eles têm que fazer. Eles só sabem exatamente o que fazer. E agora pensa no maestro que fica improvisando o tempo todo, igual eu falei, mudando o ritmo, dando sinais errados, confusos. O que vai acontecer? Caos. E você, como um profissional solo, tá, é o maestro do seu negócio. Não tem como dizer que não. Tá? Os seus clientes, eles são os músicos. Se você lidera com clareza, eles vão te seguir. Se você improvisa, eles vão te perder. E liderança não é sobre ter equipe, já falei mais uma vez isso aqui, é sobre ter clareza de direção e disciplina justamente
para você manter o rumo, consistência. Então a gente trabalhou aqui esses 3 pontos. E por fim, para a gente fechar esse vídeo aqui, tá? Eu vou recapitular alguns pontos interessantes aqui. Liderança em Company of One tem 3 pilares. Primeiro deles, autodisciplina. Lidere você mesmo, lidere você primeiro. Depois, confiança. Construir isso através de consistência, repetição. Terceiro, comunicação clara. Elimine ruídos, transmita aquilo que você tem com clareza e objetividade. E eu vou te deixar um desafio para essa semana, tá bom? Escolha um processo do seu trabalho que você acredita que não está bem alinhado, que está um pouco confuso. Pode ser como você recebe projetos, como você se comunica com os seus clientes, ou até mesmo como você organiza a tua semana. Anotar na agenda. Escreve esse processo de forma bem clara e direta. 3 passos somente, sem improviso, e você vai seguir esse processo pelos próximos 7 dias. Você vai ver a diferença clara quando você realmente alinhar esses 3 pontos. E se você quer continuar acompanhando justamente essa série sobre o livro Company of One, se inscreve aqui no meu canal. Toda semana eu estou trazendo um capítulo desse livro aqui aplicado à vida real de quem trabalha solo. Além disso, para pessoas que têm família e realmente querem construir a autoridade sem precisar ficar refém do próprio negócio. E me segue no Instagram também, tá? @danielbarbosa.pro. Lá eu coloco conteúdos todos os dias sobre comunicação, autoridade, posicionamento e inteligência social. Tudo isso, obviamente, atrelado à construção do próprio negócio e como você faz isso de uma forma saudável, sadia e tranquila. Vou deixar o link na descrição. Mais um vídeo, missão cumprida. Vejo vocês no capítulo 4, tá bom? Nos vemos aí no próximo capítulo. Valeu!